noite a todos. Damos início a esta sessão pública de preces e irradiações. A vibração da mente de quem ora tem o poder de iluminar consciências, de clarear discernimentos, trazendo solução para diversos problemas de difíceis aparências. Caros irmãos, sejam todos bem-vindos a esta sessão de preces e irradiações. A prece é o ato de humildade que mais engrandece o espírito. É alimento da alma, como o pão é para o corpo. Quem se afirma na prece não se entrega ao desespero e à revolta. A persistência da fé remove qualquer obstáculo, modifica as nossas energias espirituais, fortalecendo a saúde e o equilíbrio. Elevemos nosso pensamento a nosso Divino Pai, para que nos conceda sua amorosa bênção, nos envolvendo em vibrações de harmonia e luz. Imaginemos a figura serena e iluminada de Jesus, querido companheiro e irmão maior. Que possamos nos comunicar com um pouco da sua mansidão e da sua tranquila fé, nesta hora de recolhimento e prece. Acompanhemos com o pensamento a prece inicial. Pai nosso que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma, perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento do perdão por aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, à cilada dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre a humanidade sofredora. Assim seja. Neste momento, façamos uma prece pela família e pelos lares. Vibremos pela paz e a concórdia no ambiente que convivemos. Mentalizemos nosso lar e nossos familiares. Senhor Jesus, faz de nós instrumento dócil à lei de justiça no lar que nos concedeste na terra. Auxilia-nos na grande escola da família a assumir os nossos compromissos perante a lei de Deus. Utiliza-te de nossa pequena vontade na semeadura do amor, a fim de servirmos melhor nesta oficina de luz, onde lapidamos relacionamentos de existências passadas. Livra-nos dos vícios de toda ordem, que desalinham o corpo físico e desajustam a alma, trazendo dor e sofrimento ao ambiente familiar. Amigo divino, permite que as bênçãos do amor do Pai se juntem ao desejo de nossos corações e restaurem a alegria e a esperança no centro de nossa família. Ajuda-nos a construir um mundo novo dentro do nosso lar,
na comunhão fraternal e afetiva com os nossos companheiros de jornada. Senhor, ensina-nos a mansidão e a candura, para que nossa vida sirva de luz aos nossos familiares no alvorecer de uma humanidade mais feliz. Façamos agora a oração pelos jovens. Senhor, volvemos nosso pensamento a Ti, para suplicar pelos jovens, pelas crianças, e implorar Tua misericórdia, por aqueles que deixaram levar pelos insanos caminhos do vício, por aqueles que agora na pátria espiritual jazem inconsciente do seu próprio estado, por aqueles que abandonaram seus lares e hoje o remorso é chaga viva a invocar perdão. Pai, nós pedimos que a Tua luz seja bálsamo consolador, a derramar-se sobre suas dores, suas angústias, seus desesperos, suas saudades. Que um novo dia possa surgir em suas vidas, e como filho pródigo, possam voltar para Ti, cheios de amor e de alegrias. E que esta nova aurora, a descortinar-se diante de seus olhos, possa ser um marco renovador em sua evolução espiritual. E para os jovens que vislumbraram a luz do caminho, te rogamos, Senhor, força e coragem, esperança e vontade de assim continuar. E ao final de nossa súplica, glorificamos a Tua bondade, desejando que a Tua bênção recaia sobre toda a juventude, sobre toda a garotada do nosso orbe terrestre. E que ao alvorecer de um novo dia em suas vidas, possam jovens e crianças encontrar uma mão amiga que os conduza pela senda do bem, descortinando-se para eles um novo viver, pleno de realizações, de trabalho, de estudo, de alegrias, de felicidades, de amizades, sentindo em Ti, Mestre adorável, o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja. Neste momento, façamos uma oração ao nosso querido Bezerra de Menezes. Vibremos por todos os necessitados, enfermos do corpo e da alma, para suportarem seus sofrimentos com fé e muito amor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelem para teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras e de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos,
dignos obreiros do Senhor. Derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Continuando neste clima de paz e fraternidade, lembremos-nos daqueles que se encontram na pátria espiritual. Senhor, acolhe no mundo maior todos os espíritos que acabamos de lembrar. Sabemos que a lei de justiça alcança a todos e que, ao desencarnar, cada espírito leva como bagagem apenas os valores morais que adquiriu na vida terrena. Pai, tende piedade daqueles que daqui partiram, levando o orgulho e a ingratidão, e conduze-os ao arrependimento e ao reconhecimento de suas fraquezas. Fortalece, Senhor, os que levaram da terra as marcas do amor e da caridade, dando-lhes a paz do coração e incentivando-os a prosseguirem nesta caminhada. Que os espíritos sofredores recebam as suaves vibrações que agora lhes endereçamos. Que nossos pensamentos alcancem a todos, Senhor, aliviando dores e angústias, despertando a fé e refazendo a esperança. Façamos agora uma prece pela harmonia da casa a qual nos vinculamos e pelo fortalecimento dos trabalhadores voluntários. Confiaste-nos as tarefas de redenção e agora nós te rogamos a oportunidade de exercê-las com nobreza e valor. Ajuda-nos a superar as paixões negativas e os desejos transitórios de triunfo e abrir nossos corações nesta hora sublime de doação em auxílio aos serviços de caridade. Que nos mantenhamos unidos para restaurar a harmonia, dissolvendo os miasmas da perturbação e os germes do desequilíbrio. Que o ambiente desta casa fique impregnado de elementos curadores e confortadores, revestindo-se de intensa luz. Mestre, permite que prossigamos servindo em teu nome, com vigilância e disciplina, espalhando as verdades da imortalidade e da reencarnação, através do conhecimento que liberta e do amor que santifica. Aproximando-se o horário de encerramento dos nossos trabalhos de preces e irradiações, pedimos aos amigos espirituais que aqui se encontram, para em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e bondade infinita, para que nos dê força e orientação perfeita para trabalharmos com proveito na sua santa vinha. Prece de agradecimento. Senhor Jesus, enquanto muitos no mundo se reúnem apenas para pedir e reclamar, inúmeros irmãos devotados à fé sintonizam contigo e procuram seguir teu comando. O Espiritismo é a grande luz que desce sobre a humanidade, apontando o rumo de uma nova era.
Agradecemos pela permissão divina para renascer nessa época e podermos participar da semeadura de esperança e de luz, oferecendo à humanidade os ensinamentos para um mundo melhor. Queremos manifestar nossa gratidão por esta casa, onde podemos saciar nossa sede de amor e de claridade celeste, na fonte inesgotável do Teu Evangelho. Celeste amigo, no alvorecer da nova era, já podemos sentir o pulsar do coração divino, estendendo suas vibrações a todo o planeta, prenunciando o tempo de luz, de paz, de progresso e de fraternidade para todos nós. Louvado seja, Senhor. Aproveitando este momento de paz e harmonia, vamos ouvir uma mensagem para a nossa reflexão. Obsessões e obsessões. De fato, a influência negativa que alguns espíritos exercem sobre algumas pessoas, a que chamamos de obsessão, é um grave problema a ser sanado. Mas há outro tipo de obsessão que não podemos deixar de considerar, porque também são um grave problema. Um pensamento fixo em determinada coisa, um ciúme doentio da pessoa amada, o desejo incontrolável de sexo irresponsável, a superproteção aos filhos, não permitindo que caminhe com as próprias pernas, a ociosidade sistemática que nos algema a inutilidade. Inegável que essas situações também podem receber a definição de obsessões. Muitas vezes nos tornamos obsessores de nós mesmos. Desenvolvemos a auto-obsessão para posteriormente sofrermos a obsessão espiritual. Não é o obsessor que simplesmente vem, somos nós que o chamamos. Reflita. Se não é na atualidade o obsessor do filho, da esposa, do empregado, dos trabalhadores do centro, caso perceba essa realidade, mude rapidamente sua condição. E após esses ensinamentos, para levarmos para a nossa vida, vamos encerrando esta sessão de preces agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Bezerra de Menezes, patrono desta casa, e demais espíritos benfeitores que auxiliaram na realização deste trabalho. Continuemos todos neste clima de tranquilidade, cuidando dos pensamentos e atitudes, para que a harmonia agora conquistada seja mantida nos trabalhos que prosseguem. Permaneçamos em paz. Boa noite, Felipe. Boa noite. Recebo o carinho de toda a CEFAC, que nós tenhamos uma exposição com muitos momentos de reflexão, né? A palavra é tua, estamos todos aqui te acompanhando e emanando muitas vibrações de luz e amor para ti nessa noite. Uma boa doutrinária. Então tá, muito obrigado. Então, boa noite a todos e a todas, né, amigos e amigas do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, Tramandaí. Com muito prazer mesmo, nós estamos aqui para a gente poder refletir juntos, né, em torno dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. E o tema de hoje é
a necessidade do perdão. Eu tenho certeza, meus amigos e amigas, que esse tema vai proporcionar muitas reflexões para todos nós. Possivelmente poderá nos mexer, né, conosco, e vai fazer a gente reavaliar, repensar algumas atitudes que a gente tem na nossa atual encarnação. Para a gente poder, então, desenvolver esse tema, nós vamos utilizar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que tem o título Bem-aventurados os que são misericordiosos. Para poder abrir caminhos para esse belo tema que todos nós necessitamos, né, compreender, para a gente poder caminhar com mais paz na nossa jornada evolutiva, eu vou pegar aqui logo no item 3, dentro desse capítulo 10, tem uma frase que diz assim: se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Aí respondeu Jesus, aquela fala, né, clássica que a maioria de nós já conhecemos. Ele diz assim: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Um trecho anotado, então, por Mateus. O que Jesus quis dizer com isso? Que, na verdade, o perdão, ele não deve ter limites, que nós temos que perdoar quantas vezes se fazem necessários. Tem aquelas pessoas que dizem assim: eu nunca vou perdoar aquela pessoa. É triste quando alguém fala isso, porque é como se ela falasse assim: eu nunca vou ser feliz. Porque não tem como a gente ser feliz tendo um ódio, um ressentimento, uma mágoa com relação a outra pessoa. Tem uma imagem que eu acho bastante significativa para a gente entender essa necessidade de perdoar para se libertar daquela situação infeliz. Imaginemos que nós queremos andar com mais tranquilidade, né, na nossa vida, só que nós estamos presos com um tronco podre, presos pelo um laço forte nesse tronco, e aonde nós tentamos ir, a gente vai arrastando aquele tronco, impedindo nós de podermos alçar voos mais altos. Porém, quando a gente compreende essa grandiosidade do perdão, é como se nós, simbolicamente, pegássemos uma tesoura e cortássemos aquele vínculo infeliz com aquele tronco podre, e a gente consegue caminhar com mais leveza, com mais tranquilidade. Mas a gente sabe que é difícil. Então, algumas pessoas não conseguem se libertar daquela situação e começam a acumular um ódio daquela pessoa que nos feriu, que nos machucou, que nos prejudicou. O ódio é tão complicado para nós que Joana de Ângeles diz que o ódio, ele é responsável por vários cânceres físicos e também ele prejudica o nosso sistema respiratório, digestivo e circulatório. Por que ficarmos acumulando um ódio com relação a alguém que nos faz tanto mal fisicamente? Mas nós não conseguimos romper aquele laço, acumulamos um ódio, e para poder ter um pouquinho de paz, nós tentamos, algumas pessoas, infelizmente, recorrem ao quê? À vingança, o que é pior ainda. Aí até os indianos, eles trazem uma imagem significativa, dizendo que aquela pessoa que tem aquele interesse de se vingar de outro, é como se estivesse segurando uma brasa na mão. Imaginemos uma pessoa segurando uma brasa, procurando aquela outra pessoa da qual tem algum conflito, né, que machucou, e quando encontra, joga aquela brasa. Porém, olha só que bela imagem. Enquanto aquela pessoa não encontra o outro, aquela brasa está queimando, está machucando. Será, pensemos, que nós não estamos segurando alguma brasa? Será que a gente não teria que largar alguma brasa para não nos machucar? Será que a gente não está acumulando talvez um ódio
que está prejudicando a saúde do nosso corpo físico? Será que a gente não está arrastando algum tronco, entre aspas, podre durante a nossa encarnação? Nós sabemos que nós temos que perdoar para se libertar, mas é difícil, é verdade, é muito difícil. Para poder nos ajudar um pouquinho nessa necessidade que nós temos, tem um caso de Francisco Cândido Xavier, talvez alguns amigos e amigas já conheçam, mas que diz assim, que o Chico, ele tinha um cachorro que ele amava muito. Era um cachorro doente. As pessoas não sabiam se aquele cachorro ele tinha já nascido assim ou tinha sofrido algum acidente, porque ele caminhava meio com dificuldade e até a alimentação era difícil. Então, o Chico, né, ele chegava altas horas da madrugada e para alimentar aquele cachorro, não era apenas colocar o prato de comida, ele tinha que pegar o cachorrinho e colocar a comida goela abaixo, né, para ele poder se alimentar. Mas o Chico amava muito esse cachorro e não se importava com isso. Também ele chegava, às vezes, a altas horas da madrugada e aquela bagunça, e o Chico, com aquela ternura, aquela paciência, arrumava toda aquela bagunça. Foi passando um tempo, e aí um dia o Chico chegou e viu que aquele cachorro estava um pouquinho diferente, olhou para ele com um olhar um pouquinho de melancolia, deu uma volta e caiu no chão e morreu naquele momento. Ali, para o Chico, foi uma grande dor, naturalmente, perder aquele cachorro, né, que ele tanto amava. Mas ele enterrou, liberou algumas lágrimas e tudo bem. Passou algum tempo e chegou uma irmã dele e disse assim, olha, Chico, você lembra daquele cachorro? E o Chico disse, sim, eu lembro dele, sim. Pois é, Chico, eu não queria te dizer, mas olha só, sabe que fulana via todo aquele trabalho que você tinha, toda aquela dificuldade, então ela resolveu te ajudar, Chico. Olha só o que ela fez, Chico. Ela deu um veneno para o cachorro. Aí o Chico escutou aquilo, né? Aquela situação. Claro que o Chico não ficou com ódio, com rancor, porque não tinha espaço para ele naquele coração tão bondoso do Chico. Mas ficou algo desagradável, ficou aquela mágoa, aquela sombra, né, que envolveu o coração do Chico. O tempo foi passando e, em determinado momento, o guia espiritual dele, né, o Emmanuel, chegou para ele e disse assim, olha, Chico, você precisa se libertar dessa mágoa, você está prejudicando o trabalho dos bons espíritos. Aí ele disse assim, pois é, Emmanuel, eu sei, mas o que eu faço? Eu não consigo. Talvez essa seja a dúvida de todos nós. O que fazer, né, para se libertar daquela sensação ruim, daquela mágoa com relação a uma pessoa? Aí o Emmanuel disse assim, olha, Chico, procure algo que faça ela feliz. Aí o Chico disse, mas como assim? O ofendido fui eu, foi ela que me prejudicou, e eu tenho que fazer o bem para ela? Aí o Emmanuel disse assim, olha, Chico, a receita não é minha, é de Jesus. Vai lá, olha no Evangelho, fazer o bem àquelas pessoas que vos perseguem, que vos magoam, todo o mal que te fazem, devolva com o bem, Chico. E o Chico entendeu a grandiosidade disso, a profundidade disso, e ficou pensando, então, o que ele poderia fazer para deixá-la muito feliz. Então, ele descobriu que o sonho dessa senhora, que havia dado veneno do cachorro dele, que o sonho dela era ter uma máquina de costura. Então o Chico fez aquela pesquisa, comprou essa máquina, parcelou em várias vezes, possivelmente para pagar, talvez em várias reencarnações, né, porque o Chico ganhava pouco. Aí, com essa máquina, ele colocou a máquina na casa dela. Quando ela chegou em casa e viu aquela máquina, olhou para o Chico, teve uma alegria tão grande que ela foi na direção do Chico e deu aquele abraço com aquela ternura, com aquele amor, e uma energia assim de muita paz e harmonia saiu dela e envolveu o Chico da cabeça aos pés, envolvendo o coração dele. Quando ela liberou espaço, aquela mágoa, aquela sensação ruim havia liberado, e o Chico estava em paz. É, como diz, a receita de Jesus.
fazer o bem àqueles que nos fazem o mal, né? Retribuir o mal com o bem. É verdade que talvez para muitas pessoas isso seja um tanto difícil. Nós não conseguimos nem nos aproximar dessa pessoa. Porém, a gente pode começar fazendo a nossa parte através de uma prece, abraçar emocionalmente, vibratoriamente essa outra pessoa que nos prejudicou ou que nós prejudicamos e está naquele conflito já de um certo tempo. Comecemos a fazer uma prece. Já é uma forma inicial de começarmos a suavizar esse clima pesado que ficou entre essas duas pessoas. Seguindo um pouquinho mais adiante, nesse capítulo 10, nesse belo capítulo, tem uma parte lá nas instruções dos espíritos, o espírito Paulo, né, no ano de 1861, ele nos diz que há duas formas bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Qual seria essa diferença? O dos lábios seria aquele que, tipo assim, aquelas pessoas que dizem, eu te perdoo, mas nunca mais quero te ver na minha frente. Será que é o perdão verdadeiro? Ou será que não é apenas ali dos lábios? Aquelas pessoas que perdoam, mas no fundo ficam torcendo para que ocorra algo de ruim para outra pessoa. Quando, por exemplo, aquele desafeto que nos prejudicou, o carro dele, ele dirigindo o carro, acaba batendo numa árvore e abraça a árvore, amassando aquele outro que diz que perdoa. Quando olha aquilo, fica feliz. É a justiça divina alcançando esse aí. Será que é, de fato, o perdão verdadeiro? Nós sabemos que não. O perdão verdadeiro, conforme está aqui nessa mensagem, é aquele que nós lançamos um véu no passado. A gente não fica toda hora lembrando daquele acontecimento, revitalizando aquela situação infeliz, trazendo à tona e nos criando um mal-estar. Nós, até superando, trabalhando aquilo, quando a gente lembra, já está mais ou menos superado. A gente já não lembra com aquela dor. Mas, quando a gente fala de esquecer, né? Aquilo que nos fizeram, não no sentido de não conseguir lembrar, né? Porque às vezes tem algumas pessoas que tentam lembrar de algum acontecimento e não conseguem. Na verdade, não é que ocorreu de fato o perdão, pode ser até, né, que tenha ocorrido um Alzheimer, né, uma dificuldade física, né, de lembranças de determinados acontecimentos. Não é de fato um perdão. É colocar então um véu no passado, não ficar lembrando daquilo. E todos nós temos que perdoar, meus amigos e amigas, o quanto antes, né? Não deixar para depois. Eu gosto muito de usar uma imagem. Imaginemos que a gente tem uma plantinha. Aí nós vamos lá no nosso quintal e plantamos ela, uma mudinha muito pequenininha. Plantamos, mas a gente se dá conta que não é aí que eu quero deixar ela. Então, com muita facilidade, nós vamos lá e conseguimos arrancar novamente aquela pequena mudinha. Mas, imaginando uma outra situação, a gente planta e o tempo vai passando e a gente vai regando, colocando água, vem o sol, vem a chuva, a gente vai adubando, ela vai crescendo cada vez mais. Chegará um ponto que a gente, na verdade, não era aí que eu queria deixar ela. Se a gente tentar tirar, até vamos conseguir, mas convenhamos, vai criar raízes profundas, vai ficar um pouco mais difícil. Assim somos nós diante dos conflitos. Alguém nos fez algo desagradável? Nos esforcemos o quanto antes. Não fiquemos alimentando aquilo que vai ser mais difícil lá na frente a gente conseguir se libertar dessa situação. E também não adianta nós falarmos assim, deixa para lá, sem querer resolver aquela situação. Porque esse deixa para lá é complicado. Eu me lembro também que Joana de Ângeles, ela diz que toda questão não resolvida volta complicado. Toda questão não resolvida volta complicado. E de fato, é assim mesmo. Da mesma forma que nós estamos nos alimentando e cai um pedaço de comida. E a gente olha aquilo e diz assim, eu não estou a fim de mexer nisso agora. Mas a gente discretamente pega uma vassoura e coloca embaixo do tapete. E deixamos lá, sem resolver aquilo. Passará o tempo, que mais cedo ou mais tarde a vida vai nos chamar
para levantar aquele tapete e retirar aquele alimento que já está podre ali. Assim é também com conflitos efetuados com as pessoas durante a nossa jornada evolutiva, mais cedo ou mais tarde a vida vai até nos reaproximar com essa pessoa, no momento certo, quando a gente também estiver preparado, para corrigir algo que ficou pendente. E é natural que algumas pessoas, sabendo tudo isso, não consigam, né, da noite para o dia. Algumas pessoas levam um dia, outras pessoas levam uma semana, outras levam talvez um mês, algumas um ano, décadas, ou até uma encarnação inteira, ou até, infelizmente, várias reencarnações, fica aquela pendência. Mas, mais cedo ou mais tarde, um dia terá que ocorrer a reconciliação. Eu me recordo de uma bela história narrada pelo grande palestrante espírita Alberto Almeida, quando ele diz mais ou menos assim, que tinha uma senhora que queria adotar uma criança. Então ela foi nesses locais de adoção e encontrou uma criança, ela se identificou, adorou ela e disse assim, é essa criança. No momento certo, então, ela estava ali para assinar a papelada, mas ela descobriu que essa criança que ela ia adotar tinha uma irmã. Então ela ficou pensando assim, bah, mas já é traumático essas crianças terem sido separadas dos pais, imagina agora eu na adoção separar essas duas novamente. Então ela teve a feliz ideia de adotar as duas. Muito bem. Então, só para a gente entender, essa pessoa que ela olhou e gostou é uma criança que a gente pode dizer normal, como as outras crianças, que faz coisas certas, coisas erradas. Agora, essa outra criança que veio junto, ela tem um comportamento que a gente pode dizer perfeito, é uma criança que onde vai, brilha, ilumina, todos ficam apaixonados por essa criança, os familiares dela adoraram ela, uma maravilha. Mas, curiosamente, essa mãe que adotou essas crianças, com aquela que tinha um comportamento perfeito, que veio junto com a outra, ela tinha uma certa repulsa, ela tinha um ódio. Da onde, meus amigos, vinha esses ódios? São coisas que somente a reencarnação pode explicar para nós. Aí, mas depois a gente vai ver na sequência o porquê desse conflito. Mas, então, essa criança, ela fazia de tudo para agradar a mãe. Imagina que ela colocava flores no corredor para poder receber a mãe quando ela chegava do trabalho. E ela chegava para a mãe e dizia assim, mãe, tu é a melhor mãe do mundo. E ela dizia assim, mãe, posso fazer carinho em ti? Aí ela, a mãe com aquela repulsa, com aquele ódio, um ódio, ela disse que nunca tinha sentido esse ódio na vida. Aquele ódio, ela até permitia, mas quando a criança começava a massagear os pés, vinha aquela cólica, aquela dor, e ela ficava agoniada. Da onde que vinha, meus amigos? Isso, esse sentimento. E a situação estava ficando difícil porque ela tratava essa criança de uma forma que o marido já não estava concordando. Às vezes ela tratava de uma forma tão agressiva e estava criando conflito entre o casal, ao ponto de ela querer até uma separação, que o marido ficasse com aquela filha, que ela não se entende, e ela ficaria com a outra. Mas aí o tempo foi passando e um dia essa criança chegou para a mãe e disse assim, mãe, você não me ama, não é? Aí ela olhando assim para a filha, né, adotada, disse assim, pois é, minha filha, eu não te amo. Eu não te amo da forma que você merece. Mas eu vou me esforçar para te amar do tamanho do universo. Quando ela dizia isso, a criança chorava, saía as lágrimas. O tempo foi passando, e essa mãe, né, que adotou essas crianças, ela é espírita, ela participava, né, de uma casa espírita, e ela participava também das reuniões mediúnicas, né, onde os espíritos dão as comunicações através dos médiuns. E um espírito amigo deu uma comunicação dizendo para ela assim, minha irmã, essa criança que você adotou e que está com esse conflito, vocês duas já fazem um movimento multimilenar de várias reencarnações. Ora uma prejudica uma,
ora a outra prejudica. Nesse ciclo de ódio, de mágoa, que já se arrasta há várias reencarnações, há vários séculos. Porém, essa criança, antes de encarnar, ela compreendeu a necessidade de perdoar para ser feliz. É o que todos nós queremos, não é? Aí, antes de encarnar, essa criança, ela conseguiu, entendendo o perdão, nascer novamente com o perdão constituído na alma e está aí como alguém que lhe pede o perdão. E ele disse algo profundo, dizendo assim, o Espírito: você poderia se esforçar agora ou deixar para depois. Pensemos entre nós. Esse depois é um tanto melancólico, não é? Deixar para depois. É como se a gente deixasse a paz, a felicidade para depois. Depois dessa comunicação, ela foi para casa, meditou bastante e entendeu que ela precisava se esforçar para poder resolver esse conflito que já vinha se arrastando de vários e vários séculos. Então ela começou a trabalhar essa questão do amor e do perdão para com ela. E, com certeza, tudo aquilo que nós queremos, nós conseguimos. Antes, no início, ela tinha ódio, um rancor, um mal-estar e um que outro sentimento de compaixão por essa criança. Mas depois que ela começou a fazer esse trabalho do perdão, ela começou a ter mais momentos de amor, de compaixão e ainda, o que é natural, né, ainda tendo aqui alguns ressentimentos, né, algum ódio, coisa pequena com relação a ela. Mas é um processo. Então ela começou a fazer esse processo do perdão. E isso, meus amigos, é tão importante que Jesus, né, o maior de todos, o mestre dos mestres, aproximadamente 2000 anos atrás, ele deixou um ensinamento que talvez é um dos poucos, né, ou se talvez não seja o único, que ele pediu pressa, que é a da reconciliação. Dentro desse capítulo 10, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados que são misericordiosos, lá no item 5 tem aquela parte que fala assim, ó, reconciliação com os adversários. Então, diz assim, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. Veja bem, Jesus não está falando, te reconcilia com o teu adversário, mas ele diz, o mais depressa possível, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Anotado por Marcos. Olha só que profundo essa passagem de Jesus. O quanto antes. O que será que Jesus quer dizer com vos entregue ao juiz, ao ministro da justiça e à prisão? O que será que é isso? Naturalmente, existem várias interpretações, mas, meus amigos, esse juiz nós podemos entender como a nossa consciência, ou o Deus interno, né? Ou nós nos condenamos ou nos absolvemos. Quando nós fazemos alguma coisa de errado, a nossa consciência nos adverte de que tem algo errado. É o juiz interno, é nós, não é à toa que muitas vezes nós desencarnamos e ficamos lá nas regiões infelizes do plano espiritual, se lamentando por algo que fizemos ou por algo que deixamos de fazer. É a nossa consciência, esse juiz. E às vezes a gente está tão atormentado que o nosso processo ele é jogado para os ministros da justiça. Quem são esses ministros da justiça? São os nossos amigos espirituais, os nossos benfeitores espirituais, que nos conhecem já de várias reencarnações, conhecem os nossos dramas, e eles, com o conhecimento já adquirido, eles avaliam o que é necessário para nós
reconquistarmos a paz, a felicidade perdida. Aí o que acontece? Eles elaboram para nós uma nova reencarnação. E aqui diz a prisão. Lógico que a prisão nós entendemos como sendo a reencarnação, meus amigos. E daí, dessa prisão, da encarnação, entre aspas, presos num corpo, não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. A gente não deve avaliar essa prisão, essa reencarnação, como um local de pagamento, de punição, de sofrimento, mas como algo de reparação, de reeducação. É aqui que nós estamos, por misericórdia divina, para recuperarmos a felicidade. E aqui nessa encarnação que nós encontramos antigos adversários do passado. Para quê? Para os conflitos continuarem? Não, para aqueles conflitos ainda não corrigidos começarem um processo, né, de reconciliação. E é curioso também que nessa parte, nas explicações desse item, dessa passagem de Jesus, Allan Kardec coloca que a morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Não é porque a gente tem um conflito com alguém que essa pessoa desencarna e está tudo em paz. Não é conforme uma senhora que perguntaram para uma senhora que tinha mais ou menos uns 90 anos, e perguntaram para ela: você não tem nenhum conflito com ninguém? Nenhuma mágoa, nenhum rancor, nenhum desentendimento? E ela disse: não tenho para com ninguém. E ficaram assim: mas que interessante, né? Imagina, né? Já nessa idade, né? Não tem nenhuma mágoa, nenhum ressentimento para com ninguém. Mas você não tem mesmo? Não tenho, realmente não tenho mesmo. Porque todas aquelas pessoas, dizendo ela, que eu tive um conflito, né? Que teve aquela mágoa, aquele ressentimento, morreram. Mas será que morrer resolve? Não, meus amigos. Nós sabemos que não resolve. Se uma pessoa em vida nos odiava e ela desencarna, que ela sai desse corpo, ela continuaria a nos odiar. E aí que entra até o que foi comentado no início, nas preces, né, com relação às obsessões. São aqueles espíritos desencarnados que ainda não conseguiram nos perdoar, que se voltam muitas vezes para aqueles que estão na prisão, que estão na encarnação, tentando se vingar através de uma influência perturbadora, levando a pessoa, muitas vezes, a pensamentos de loucura, de querer de suicídio, para tentar o desforço. Então, quando nós falamos de obsessor, são aqueles... Quem é o obsessor? É aquele que foi ferido, é aquele que foi machucado, é aquele que prejudicamos. E esse obsessor, hoje desencarnado, do outro lado da vida, até hoje, meus amigos, ele não conseguiu esquecer, ele não conseguiu perdoar, ele não teve a bênção da reencarnação para esquecer. Então, às vezes, esses espíritos ficam por séculos e séculos naquele tormento do desforço. E quem é o obsediado? Porque normalmente a gente vê uma pessoa que está sofrendo uma influência espiritual, aquela pessoa, né? A gente olha com compaixão, realmente uma compaixão por estar sofrendo essa influência perturbadora. Porém, essa pessoa que sofre essa influência é aquele que talvez num passado presente ou remoto, de um largo tempo atrás, foi aquele que feriu, que machucou e que até hoje não conseguiu se reconciliar e reparar aquele equívoco. Então, a gente arrasta esses problemas para as encarnações futuras. E olha só, meus amigos, que interessante. Quando Jesus diz assim, reconciliar o mais depressa possível, enquanto estás com ele a caminho, não é apenas para acalmar esses conflitos da atual encarnação, mas é para evitar que ela se prolongue para as reencarnações futuras, que às vezes esses desafetos vêm como filho, vêm às vezes como vizinho, como companheiro na casa espírita, como colegas de trabalho, eles estão próximos de nós, são pessoas que realmente nós ainda não conseguimos nos reconciliar. Mas, meus amigos, tudo com o tempo passa, por isso nós entendemos a importância
de nós sabermos que a caridade, meus amigos, a caridade para com aqueles que nos fazem o mal, o perdão, o amor, é o único caminho para a gente poder ter, de certa forma, uma paz, uma serenidade durante essa encarnação. Por isso, né, bem-aventurados os que são misericordiosos, né? Que a gente possa, com essas reflexões, meditar, avaliar, e quem sabe, né, iniciarmos o processo de reconciliação, de perdão, para aqueles que talvez a gente tenha iniciado algum conflito. É um tema maravilhoso, é um tema profundo, que mexe bastante conosco. Se vocês gostaram desse tema, está ali na íntegra, né, no capítulo 10 do Evangelho, segundo o Espiritismo, tem várias páginas que falam sobre o perdão, e também outros capítulos de amar os inimigos, que nos dão uma orientação para nós iniciarmos esse processo, né, de perdoar, essa necessidade de perdoar. Então, com esses pensamentos, né, com essas reflexões, a gente agradece bastante, né, a atenção de todos aqueles que estiveram nos acompanhando nesse momento, e a gente então se prepara agora para fazermos a prece de encerramento, nos conectando novamente, né, com a espiritualidade amiga, com os nossos benfeitores espirituais, para que eles possam ir, meus amigos, nos nossos lares, envolvendo a todos nós, para que aquelas, talvez se alguém estiver aqui nos escutando, que tiver alguma mágoa, algum ressentimento, que os mensageiros de Jesus possam envolver essas pessoas para retirar todos esses sentimentos, pensamentos infelizes, para a gente poder se libertar e ir mais em paz durante essa nossa encarnação, que de fato é muito pouco tempo. E também apoiando, né, nesse encerramento, nesse momento de prece, tem uma parte aqui no Evangelho, que eu acho também muito bonita, na parte de coletânea de preces espíritas, onde fala, tem um trechinho que diz assim: perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem, perdoa as nossas ofensas, como perdoamos os que nos ofendem. Tem um pequeno comentário desse trecho que diz assim, que fica como uma prece também de encerramento, dizendo assim: concede-nos, ó meu Deus, forças para apagar de nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Faze que a morte não nos surpreenda guardando no coração desejos de vingança. Se te aprouver tirar-nos hoje mesmo deste mundo, faze que nos possamos apresentar diante de ti puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujos últimos pensamentos foram em prol de seus algozes. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, que todos nós possamos meditar bastante, né, nessa mensagem, que a gente possa tirar o melhor proveito para as nossas vidas. Então, com bastante alegria e paz em nossos corações, nós agradecemos a proteção, o amparo dos benfeitores espirituais. Que assim seja. E muito obrigado pela paciência de todos. Que assim seja. Muito obrigada, Felipe, pela excelente reflexão, que nós possamos dar mais ouvido a esse juiz, né? É a nossa consciência, seguir os conselhos dos ministros, como bem colocaste, né? Que são os benfeitores, e tirar debaixo do tapete as mágoas que ainda nós carregamos, né? Obrigada. Transmita o nosso abraço a todo o pessoal da Boa Nova, e as portas da Cefac estão sempre abertas. Eu gostaria de aproveitar só esse momento para fazer um último chamado para o pessoal da longevidade. Amanhã às 10 horas da manhã, nós temos o nosso encontro, nós vamos conversar sobre o envelhecer
na visão espírita. Será uma reflexão sobre como nós estamos aproveitando o nosso tempo. E então aguardamos todos vocês. Tenhamos agora uma boa noite, refletindo, e que possamos amanhã fazer melhor do que fizemos hoje, né? Obrigada, Felipe. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos.